Antes do SOC, a gente atendia, tínhamos a anamnese manual, todo o ASO era manual. Ainda por não ter um sistema, era feito o preenchimento todo manual também. Depois que começou a aparecer alguns sistemas, e aí em 2010 a gente avaliou o SOC. Eu ainda meio suspeito, duvidando um pouco, né? A gente acabou implementando o SOC na nossa empresa. Eu sempre tive parcerias com empresas em São Paulo e nós já éramos credenciados de grandes empresas de medicina do trabalho e que já utilizavam o sistema SOC. E para nós era muito novo usar um sistema. Então a gente queria um sistema que abrangesse principalmente de onde vem, porque nós lá no Rio Grande do Sul, nós estamos mais distantes. Então é mais difícil para nós mandarmos alguém para fazer exames em São Paulo ou no Rio ou em outro local, do que ao contrário. Então hoje as empresas de São Paulo, elas nos procuram muito através do SOC. Então isso tem uma diferença. E a gente foi estudar isso, sobre isso também. A gente iniciou muito tímido, né? Com medo ainda do que colocar, porque o SOC tinha algumas situações, qual a minha área de abrangência. Então eu colocava sempre Porto Alegre, Canoas, mas eu atendia o Brasil inteiro. Né? E eu achava aquilo, como que eu vou botar que eu atendo o Brasil inteiro? E depois de um segundo momento, de um segundo curso com o SOC, a gente viu que a gente poderia, em virtude de todos os parceiros que já estavam dentro da base do SOC. Então isso deu um ganho muito bom para a gente. A rede credenciada hoje, ela é responsável mais ou menos por 50% no mínimo do que a gente atende no Rio Grande do Sul. A minha clínica hoje, ela atende em torno de 130 a 190 pessoas por dia entre as minhas duas unidades. E se eu não tivesse um sistema confiável como o SOC hoje, com certeza eu não conseguiria, com a mão de obra que eu tenho, né, que hoje é de 30 pessoas. Em 2000, quando eu comecei, tá, nós atendíamos através de rede credenciada, então nós pegávamos páginas amarelas, Listel, lista telefônica, e nós procurávamos. Então, quando eu vinha para São Paulo, ou para o Rio, ou para Brasília, que são alguns centros, a gente procurava nas páginas amarelas as clínicas que tinha nesses locais. Ligávamos para eles e tentávamos fazer uma visita para dizer, olha, se vocês quiserem, a gente tem lá em Porto Alegre uma clínica, a gente tem uma clínica em Canoas e nós podemos atender vocês. Hoje, com um clique, eu consigo atender clínicas parceiras no Brasil todo. Tá? Então, em relação a credenciamento, né, eu sempre digo, eu acho que não existe hoje um sistema tão confiável em termos de credenciamento. A minha clínica até 2020, né, antes de eu começar a implementar a parte de segurança, que foi em 2019, quando a gente fez um segundo treinamento com o SOC para aprender um pouco mais e ver o que tinha alterado nesse período. Então logo entrou depois o PGR, 2023. Então, de 2020 a 2023, a gente viu um crescimento de 150 mil, que a gente faturava mês, para 300, 380 mil mês. Então, isso é uma diferença considerável. E com um número de funcionários não tão maior do que nós tínhamos, porque o sistema nos permite isso. Hoje, é humanamente impossível, né, um médico atender essa quantidade de profissionais que a gente atende se ele não tiver tudo dentro do sistema. Porque antigamente como é que era? A gente pegava o documento, tinha que olhar lá, função tal, tal exame, então era impossível. Com o sistema hoje, ele está tudo ali. Então o médico consegue já analisar depois.
E por estar dentro do sistema, ele também consegue olhar depois os resultados dos exames, porque todos esses resultados são colocados dentro do sistema, então o médico consegue muito mais fácil fazer uma liberação de um ASO. Hoje eu não conseguiria trabalhar se eu não tivesse sistema. Eu acho que não existe uma maneira de trabalhar hoje com medicina e segurança do trabalho se tu não tiver um sistema e um sistema confiável, tá? Eu não vejo hoje mais médicos, nenhum assim, eu sou médico do trabalho e tenho minha clínica. Se ele não tiver um sistema, ele está atendendo 5, 10 pessoas por dia, né? Com um sistema tu consegue atender muito mais. Aí ter um grupo maior também de médicos. Até uma nova geração de médicos vem hoje e já estão usando o sistema. Então, se eles chegam num local onde não tem um sistema, eles, não tem sistema. Então, eu já tenho médicos que sabem trabalhar com SOC que orientam outros médicos. Então, quando é médico recém-formado, a gente acaba treinando lá na clínica para usar já a ferramenta. Os cursos que vocês oferecem também são necessários. O SOC está, nesses 15 anos, sempre em constante novidade, sempre se aperfeiçoando. Ele não parou no tempo. Eu já vi outros sistemas que às vezes vêm nos oferecer e que a gente vê assim, coisas que diz, mas isso aqui eu tenho com uma facilidade muito maior hoje. Entrou de uma maneira que a gente se assustava, como é que nós vamos fazer isso, né? E o E-Social com o SOC, eu não vejo hoje uma outra forma sem ter o sistema. Eu não sei como que eu conseguiria fazer se eu não tivesse sistema. Tem uma profissional lá, que é a Amanda, ela começou a estudar muito sobre o E-Social dentro do SOC e hoje ela, tanto ela quanto a minha gerente, que é a Michele, orientam outras clínicas nesse sentido, de como fazer. E o SOC tem essa facilidade. Cria-se uma rede de conhecimento entre as empresas, elas vão... Como é que vocês estão fazendo aí? Então a gente consegue hoje ter essa noção também disto, né? Como é que eles estão fazendo lá? Biometria, como é que é feita a biometria aí com vocês, para nós assinarmos? Então, tudo isso, um vai dividindo essas informações com o outro. Ontem eu fui abordado por outros sistemas que tem aqui na Eco. Os meninos disseram assim, mas tu não tá pensando em trocar, né? Eu disse, não. A gente sempre tem que ver o que nós temos no mercado, para ver se a gente está com o melhor. E hoje eu tenho a certeza de que nós estamos com um dos melhores sistemas que nos facilita, nos ajuda, né? E fez dar esse crescimento hoje a Safety Med, lá no Rio Grande do Sul, que é uma cidade pequena, em Canoas, né? Que atende muita gente graças a um sistema confiável. Ele realmente nos atende muito bem. Eu não tenho queixas do SOC.